dos talentos, ela nos mostra como podemos aproveitar as oportunidades, como podemos aproveitar os recursos que Deus nos confiou. Como temos aproveitado aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Nessa parábola, o Senhor comparou o reino dos céus a um homem, a um grande empresário, né? Um homem muito rico, que se ausentando da cidade, né? Foi dar ali as instruções para os seus servos. E a Bíblia diz que a um ele deu 5 talentos, a um ele deu 2 e a um ele deu 1 talento. O grande perigo, amado, de não desenvolver aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos é perigoso, pois iremos prestar conta com o Senhor. Amados, nós podemos tirar dessa lição vários ensinos, várias instruções para a nossa vida. É interessante que o Senhor fala que Ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele deu a cada um segundo a sua qualificação, né? Segundo as nossas condições. Por quê? Porque nós não somos iguais. Nós somos diferentes, temos histórias diferentes, nascemos às vezes em uma família diferente, um contexto diferente. Eu não posso fazer a mesma coisa, né, que a missionária Maiara faz, né? Posso fazer coisas parecidas, né? Mas o Senhor, a Bíblia diz que Ele nos deu segundo a capacitação de cada um, esses talentos. Então, querida, a gente vê que nós servimos a um Deus criativo. Amém? Nós servimos a um Deus criativo. O Senhor confia a você uma coisa, confia a mim a outra, confia a outro irmão a outra, contanto que prestaremos conta dessas coisas, desses talentos que o Senhor nos confiou. Às vezes você sabe, tem um dom, fulano de tal tem outro. Porque dons também são diferentes de talentos. Existem os talentos naturais, existem os talentos já da genética, existem os talentos adquiridos, aquele que você paga um preço, trabalha, se esforça, né? E você herda ali um talento adquirido. Existe um talento já de berço, né? Mas aqui essa parábola dos talentos é relacionada aos dons que o Senhor nos dá na igreja para servir. Amém? Então o Senhor, se você for ver lá em Corinto, a igreja de Corinto era cheia de dons. Inclusive eles até se sentiam exclusivistas, né? A igreja, ela é cheia de dons. A igreja, ela é cheia de talento. Porque esses dons, eles são recebidos quando você aceita Jesus. No momento que você aceita Jesus, o Senhor lhe concede dons espirituais. Para quê, pastora? Para ficar para mim? Não. Os dons, eles são para ser trabalhado dentro da igreja, para a edificação da igreja. Amém? Ah, mas eu sou tão assim, é meu dom, não é seu. Os talentos é do Senhor, e um dia Ele vai vir prestar conta. Ah, e aquela irmã que canta tão bem, aquela irmã que tem uma oratória bonita, não é seu, o Senhor vem prestar conta. Ah, e aquela irmã que tem o dom de servir, glória a Deus por isso, é tão importante esse dom de servir, querido. Às vezes você está aqui e você não sabe nos bastidores, quem já trabalhou, quem já preparou todo o ambiente para você estar aqui, numa cadeirinha limpa. Mesmo assim, glória a Deus por esse dom, mas o Senhor vem prestar conta. Amém? Então nós temos que ter cuidado para desenvolver os dons, os talentos que o Senhor nos deu para serem usados na obra dele, na igreja deles. E esses talentos, quando forem usados dentro da igreja, eles podem se expandir para o mundo. Amém? Porque as pessoas vão ver o que Deus faz através de você, e elas vão ser atraídas por isso. Amém? Então os dons não são nossos, os talentos não são nossos, são de Deus. E nós devemos usar ele com diligência, usar eles com prudência, com sensatez.
e devemos usar eles, querido, de forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Não é para a nossa glória, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? E o Senhor nos abençoará grandemente. Então, amado, o que representa os talentos nesse contexto da parábola? Recursos, como eu já falei. Os dons, as qualificações que nós recebemos de Deus. Tem dons de tanta coisa, querido. Deus respeita a capacidade de cada um. Às vezes você só recebeu um. Mas você quer saber de uma coisa? Quanto valia um talento? O que é talento? Era como se fosse um ferrinho, né? Um peso de medida. Um peso de medida, ou seja, de ouro ou de prata, mas que valia 6.000 denários. E você sabe o que é 6.000 denários? Equivalia a mais de 15 anos de trabalho. Então você pode dizer, coitadinho, só recebeu um talento? Não, um talento valia mais de 15 anos de trabalho. Isso quer dizer, querido, que aquele homem que recebeu só um talento não é digno de que você tenha pena dele, não. Porque ele recebeu um talento, ele recebeu uma coisa preciosíssima, que valia mais de 15 anos de trabalho. Mas a Bíblia diz que ele foi negligente. Ele não soube usar, ele não soube desenvolver aquele talento. Ele não soube duplicar aquele talento. Mas a Bíblia diz que ele enterrou. Quantos dons enterrados dentro da igreja? Você não vai prestar conta comigo, é com o Senhor. E muita gente, querida, às vezes usa a questão de, não, eu não vou me envolver mais em nada dentro da igreja, que eu já fui muito decepcionado por onde eu passei, né? Usa essas desculpas para não fazer a obra do Senhor de forma alguma, mostrando aparentemente um zelo, que só é realmente uma aparência, né? Então, querido, Deus vai prestar conta daquilo que Ele tem te dado com você, e não está longe. O Senhor vai prestar conta. Às vezes você não sabe, pensa que o seu talento é tão pequeno que ninguém vai perceber, né? Que você é tão pequeno, porque o que o inimigo, amados, coloca em muitos de nós dentro da igreja, ele coloca para você focar naquilo geralmente que você não tem, porque você sempre vai ver o que o outro tem e não vai perceber que Deus quer lhe usar com aquele pouco que você tem, com aquele pouco que aparentemente para você é pouco, mas não é. Um talento, você viu aqui, que equivalia a 6.000 denários, a mais de 15 anos de trabalho. Então, querido, o seu único dom pode valer mais de 15 anos de trabalho. O seu único dom é valioso para o Senhor, porque o Senhor não te dá nada pequeno. O Senhor sempre nos dá algo grande, mesmo que seja mas nós temos que multiplicar este caso contrário nós vamos ser cortado o nosso relacionamento, que a Bíblia diz aqui, que aquele homem, né, foi tirado aquele que ele tinha, porque ele não soube usar. Ele não soube usar, ele enterrou aquele talento, ele enterrou aquele dom. Ele não levou aos banqueiros, né? Ele foi um servo mau e negligente. Como você tem desenvolvido aquilo que o Senhor tem te dado? Isso é para a gente fazer uma reflexão nesta noite. Isso é para a gente pensar, o que é que eu não tenho feito? O Senhor não te quer só nessa cadeira. Amém? Você vai desenvolver bem aquilo que o Senhor tem te dado, os talentos. Também não é só na igreja, é no teu trabalho, é na tua família, é na tua cidade, é no bairro onde tu mora, na rua onde tu mora, dentro da tua casa. Amém? Porque o Senhor quer que você desenvolva com responsabilidade aquilo que Ele lhe deu. Então, aquele servo mau e negligente não soube honrar o seu Senhor. Então, querido, existe tanto dons, tanto talento, né, que as pessoas têm.
dom de cozinhar, dom para recepcionar. A Bíblia já nos manda ser bons hospitaleiros, né? É tão bonito, amado, o dom de hospedar as pessoas. Eu lembro que quando a gente morava em Tocantins, todos os anos nós iríamos para as conferências, que a nossa igreja mãe era lá, em Brasília, né, lá no Guará, igreja grande, próspera. Todos os anos que eu ia ali, eu nunca conseguia entrar na igreja toda, de grande que ela era. E ali, amados, quando a gente chegava ali, tinha muitas famílias. Quando chegava aquele ônibus, né, luxuoso, pegava os missionários de todas as regiões de Tocantins, Gurupi, né, Guaraí, Araguacema. Tocantins tem uma cidade desse tipo. Nós morávamos em Itacajá. E quando a gente chegava ali naquela igreja, era uma festa. Já estava cada família ali representada para pegar cada missionário com suas famílias e hospedar nas suas casas. E além da recepção que a gente tinha na igreja, eles sabendo que nós tínhamos uma recepção tremenda, porque na igreja tinha tudo, eles ainda recepcionavam a gente na casa deles, assim, de uma maneira extraordinária. Então é muito bom você ser hospitaleiro, que a Bíblia diz que talvez você vai hospedar anjos e não sabe. Amém, querido? Então tem muitos dons de conversar e fazer alguém se levantar. Aquele que está desmotivado. Por que você está calado? Se você tem talentos e não quer desenvolver. Dons de apaziguar uma situação escabrosa, uma situação complicada. Você pode ter esse dom. Ah, mas eu trabalho assim, assado. No seu trabalho mesmo. Aqui tem gente com várias habilidades. Tem cabeleireiras, tem profissionais da saúde, tem professoras, tem pessoas que cozinham bem, tem pessoas, dons de evangelizar, de pregar. Nós temos que desenvolver essas habilidades que o Senhor nos confiou. Porque se eu confio algo à irmã Danúbia, é porque eu sei que ela vai cuidar daquilo com zelo. Amém? E o Senhor nos confiou à igreja. O Senhor confiou à igreja os dons para a edificação. Dom da sabedoria, dom da profecia, dom de língua, dom do ensino. Tem pastor, querido, que não tem nem, às vezes, nós temos uns colegas pastores que às vezes eles nem têm o dom de pastorear. Porque pastoreio é cuidar. Eles têm mais aquela chamada para mestre, para o ensino. Mas estão lá na graça de Deus, né? Mas o que eu quero lhe dizer é que o Senhor nos confiou dons de realizar projetos. Pessoas realizam ali um projeto e os projetos são bem sucedidos, fluem, deslancham. Amém? Então, amado, existem vários tipos de dom. Servir, como eu já falei, pensa num dom abençoado de servir. Como estamos administrando os dons e talentos que o Senhor nos deu? Vamos ler bem aqui o verso 21. Mas o melhor da história vai ser: entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Como tu tens te apresentado ao Senhor? De mãos vazias? A Bíblia nos manda, sempre quando nós nos apresentamos ao Senhor, tem alguma coisa. Amém? Amém. Então, o bom da história vai ser isso. Porque, amado, o triste da história e lamentável vai ser: afasta-te de mim, não te conheço. Vai para o lago de fogo preparado para o inferno e seus anjos. É assim que o Senhor vai dizer àqueles que rejeitaram Ele, que rejeitaram os talentos, que agiram com irresponsabilidade com aquilo que Deus nos confiou. Amém? Amém. Que bom, amados, uma igreja que tem todos os tipos de dons. A igreja de Corinto tinha isso. Dom de profecia, dom de língua, dom de interpretação, dom do ensino. Porque é para a edificação uns dos outros. Como estamos administrando os dons? Como estamos administrando os talentos que o Senhor colocou em nossas mãos?
com prudência, com diligência, com responsabilidade, se envolvendo na obra. Nesses dias eu falei para a missionária Maiara, nós temos que servir a Deus. É se envolver, querido, senão a gente vai surtar. E eu lembrei disso quando a irmã Danube falou aqui, né, sobre isso. Então nós temos que se envolver, queridos, como nunca. É tempo de busca, é tempo de empenho na obra de Deus. O reino das trevas, ele nunca parou. Satanás, ele trabalha 24 horas para lhe tirar o foco. E ele não vai nem atrás dos que estão lá fora, não. Ele vai contender com os que estão dentro da igreja. É com aqueles que estão se esforçando para servir a Deus, se esforçando para deixar o pecado todos os dias. É com aqueles que estão se esforçando para dizer não às tentações todos os dias. É com eles que ele vai lutar. Amado, é uma luta entre a carne e o espírito, e ambos se opõem. O que deve prevalecer é o seu espírito. O que deve prevalecer é aquele que está em você, porque a Bíblia diz que maior o que está em você do que o que está no mundo. Quem está em você? Quem está em você, igreja? Jesus. E ele já venceu. E se ele venceu, você pode vencer. Sabe o que ele falou? No mundo, queridos, vocês vão ter aflições. O Senhor não nos isentou de passar por tribulações. O Senhor não nos isentou de passar por problemas. Iremos ter sim, mas nós enfrentamos, porque ele diz: vocês vão vencer. Eu já venci. O Senhor já venceu. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, como você está administrando os dons e talentos que o Senhor te deu? O que você está fazendo com o pouco que Ele colocou em suas mãos? Maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia fala. Como você está fazendo de qualquer jeito dentro da igreja? Como você está fazendo? Como você está se comportando dentro da igreja? Como você está desenvolvendo aquilo que tão precioso o Senhor lhe confiou? Ah, mas eu não faço mais isso não, porque fulano de tal. Querida, se você for olhar para fulano de tal, você vai ficar. Você vai ficar. Porque, como sempre o pastor Aguinaldo fala aqui, quando tiver uma igreja perfeita, você nem vai entrar, porque você não é. Amém? Então, queridos, até falo isso, queridos que estão chegando agora, novos convertidos, a igreja não é perfeita, mas ainda é o melhor lugar que você deve estar. É aqui que nós se espinhamos, é aqui que nós resolvemos as coisas, é aqui que as crecas são tiradas. A igreja vai andando de glória em glória, de glória em glória. E o nome do Senhor, querido, vai sendo glorificado, porque esse é o propósito. O que você está fazendo com aquilo que o Senhor tem lhe dado? Você está focando naquilo que o vizinho tem? Ah, porque o vizinho assim nem serve a Deus, mas tem isso, tem aquilo, tem propriedade. A Bíblia já nos adverte: não olhes para a prosperidade dos ímpios. Amém? Não foque naquilo que você não tem. Foque às vezes no pouco que você tem. Porque foi assim com a viúva de Sarepta. Quando Elias perguntou a Eliseu, né? Perguntou: o que você tem? Primeiro ela falou nada. Mas ela disse: só uma vasilhinha aqui, com um punhado de farinha e de azeite. O inimigo vai sempre mostrar para você o que você não tem. Vai sempre te induzir a falar que não tem nada, eu não tenho nada. Mas através daquele punhado de farinha e azeite, foram milhares de vasilhas se multiplicando, cheias de azeite. Deus parou por quê? Não foi porque Deus quis parar. Deus parou porque não tinha mais vasilha para colocar o azeite.
Amém? Foque naquilo que você tem. Deus quer trabalhar o pouco que você tem, assim como Deus quer trabalhar o muito que você tem e não valoriza. Às vezes até tem muito, mas é depressiva. Quantas pessoas, querido, nos psiquiatras, com tudo que essa terra pode oferecer, depressiva e pensando em se suicidar. Mas nós servimos a um Deus poderoso, e a alegria dele é a nossa força. Todos os dias nós temos que matar um leão. Porque tem gente que acha que Jesus já matou. Não, Jesus morreu, mas aquele que quer servir a Deus, né, direitinho, a Bíblia diz o que? O Senhor Jesus fala: tome a sua cruz e siga-me. O Senhor vai te dar força para levar ela. O fardo de Jesus vai ser leve quando você serve ao Senhor de todo o seu coração. O fardo dele não é pesado.